Moses e Q. Parte 13. Estratégia de Lúcifer. Armadilha para o homem através de toques e música. Eu estou dando a você as palavras de Lúcifer, como faladas aos demônios e humanos no segundo céu, exatamente como ele disse, para que todos entendam o reino das trevas como está escrito. Você conhecerá a verdade e a verdade libertará você. Lúcifer disse: a música fala sobre mim e meus músicos, e meu nome é venerado no mundo da música. Portanto, trabalharemos com som. Como resultado, os crentes do outro, Jesus, serão apanhados e contaminados pela nossa rede. Então, Lúcifer disse aos participantes: eu ordeno que meus servos, os cientistas e os técnicos que se levantem. Amado, eu vi humanos se levantando no auditório oval. Havia cientistas e técnicos. A maioria deles eram especialistas em eletrônica. Então, Lúcifer disse-lhes: você vai fazer um som codificado. Você vai criar um som codificado. Você vai projetá-los em estilos de toques. E você vai colocá-los em vários aparelhos eletrônicos. Você vai colocar esses toques em relógios, videogames e telefones celulares. Trabalharemos como de costume ao meio-dia e meia-noite, já que esses são os nossos horários estratégicos. Meio-dia é a hora em que o sol apaga. Isso significa para o meu reino, o tempo para entrar em contato com o humano, pois a ausência de sombra sinalizava a ausência de proteção. A Bíblia diz no Salmo 91:1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá à sombra do Todo-Poderoso. Se a sombra do Todo-Poderoso não está presente, não há proteção. É por isso que o diabo escolhe o meio-dia quando não há sombra do sol, significando nenhuma proteção de Deus. Amados, eu entendi do discurso de Lúcifer que telefones celulares têm ringtones chamados MIDI. MIDI significa meio-dia em francês. Na verdade, Lúcifer ordenou que os cientistas transformassem o reino, e no infernal, em toques para celular. Isto foi para conectar a humanidade ao seu reino infernal. Lúcifer se gabou de que ninguém saberia sobre essa tática, deixando de perceber que eu estava lá com o arcanjo Miguel, ouvindo. O diabo disse: toda vez que um relógio ou telefone tocar na Terra ao meio-dia ou à meia-noite, a humanidade estará conectada ao nosso reino. Graças a estes toques que são hinos codificados do nosso reino, por cientistas e técnicos, o mundo inteiro estará conectado ao nosso reino. Amado, está escrito que você não terá medo do terror durante a noite, ou a destruição do meio-dia. Eu te disse que o arcanjo Miguel me levou para o reino marinho 2 vezes. Há um monstro lá com a cabeça de um crocodilo e o corpo de uma cobra com uma longa cauda, e ele tinha os pés de um crocodilo. Este monstro com o nome Leviatã tinha 6 metros de comprimento. Um verso da Bíblia descreve-o como um crocodilo, outro verso da Bíblia descreve como uma cobra. Ele é um demônio híbrido, uma mistura de crocodilo e com características de serpente. A Bíblia diz em Salmos 91:5-6: não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da pestilência que anda nas trevas, nem da destruição que se prolifera ao meio-dia. Existe uma conexão entre o Leviatã e o meio-dia. Eu explicarei isso quando a Bíblia especificar que a destruição acontece ao meio-dia. Nós ainda estávamos neste salão oval no segundo céu quando Lúcifer convocou um demônio com o nome do Dia das Bruxas. Para dar um passo à frente, ele disse a ele: no momento em que o aparelho eletrônico ou os telefones celulares tocarem esses toques, que são nosso hino, você deve intervir imediatamente. Lúcifer disse ao Halloween: vocês entrarão em sua rede e capturarão ou registrarão todas as conversas da humanidade e dos crentes. Amado, isso me lembra de um evento notável em nossa igreja que corrobora esta declaração que Lúcifer acabou de fazer. Na verdade, fomos visitados pelo Senhor Jesus e seus anjos, Miguel e Gabriel, e eles estavam falando com voz audível para a igreja. A igreja inteira podia ouvi-los, embora não pudessem vê-los. Eu pude vê-los. Eu me lembro que nesse período de 2007 nós éramos cerca de 40 membros. Todos eles estavam presentes na igreja. Estávamos experimentando esse encontro e uma noite, a igreja estava reunida, e a voz do Senhor estava sendo dirigida à congregação.
Era o fim da visitação do Senhor e dos anjos naquele dia, porque eles vinham todos os dias às 17 horas. No dia seguinte, à mesma hora, às 17 horas, nós estávamos reunidos esperando por eles. Então o Senhor desceu na igreja, como de costume, acompanhado por Miguel e Gabriel. A igreja inteira estava presente. Como nós tínhamos perguntas, queríamos saber por que a última vez em que o Senhor parou abruptamente de entregar a mensagem desse jeito, e sua visita terminou. Quando o telefone da irmã tocou. Naquele dia o Senhor Jesus deixou claro para a Assembleia que toda vez que estamos orando, devemos desligar o telefone. Precisamos desligar o telefone, pois o toque conecta a humanidade ao reino infernal de Lúcifer. Na verdade, toda vez que os humanos fazem chamadas na superfície da Terra ao meio-dia e meia-noite, o espírito marinho que chama Loen, entra na rede e grava a conversa. E o interlocutor está ligado ao Leviatã, o monstro marinho, o representante de Lúcifer. O trabalho de Lúcifer é envenenar a humanidade com seu veneno, e a sua natureza é transmitida ao ser humano através do telefone pelo método do Bluetooth. Esta é a pestilência que viaja ao meio-dia. Esses cientistas projetaram telefones celulares e colocaram o hino do mundo infernal de Lúcifer neles. Os cientistas têm codificado o hino do reino das trevas em toques, e cada vez que esses toques tocam ao meio-dia, é o hino do reino das trevas que está tocando. Ainda estávamos no auditório. O arcanjo Miguel me disse: para você entender a estratégia da música, você tem que me seguir. Vou lhe mostrar uma coisa. Então nós saímos do auditório oval e voamos acima do planeta Terra e estávamos pairando sobre a Terra. Eu estava observando casas aqui e ali enquanto estávamos voando em alta velocidade. Então nós pousamos em um arbusto e como nós estávamos neste arbusto eu notei algo como um buraco. O anjo perguntou: o que você vê? Eu disse: eu posso ver um enorme buraco. Então o anjo Miguel me pediu para me aproximar e checar. Enquanto eu estava checando esse buraco, o arcanjo me disse para descer naquele buraco. Fiquei surpreso que eu disse a mim mesmo que este anjo estava comigo no firmamento, ele estava comigo no reino das bruxas, e ele estava comigo no reino dos fuzileiros, mas por que ele está me pedindo para entrar no poço sozinho? Quando o arcanjo Miguel notou que eu estava hesitando, ele levantou a voz e disse que era uma ordem para descer naquele buraco. O arcanjo Miguel falou com autoridade, assim como ele é um líder militar. Então senti uma força me pedindo para descer no buraco. Enquanto eu caminhava por este buraco, estava ficando cada vez mais escuro. Então notei um corredor e segui o corredor. Eu estava descendo a cova não por vontade própria, mas pelo poder da palavra do arcanjo. Enquanto caminhava pelo corredor, percebi que, no final, havia uma saída e, quando cheguei ao fim do corredor, para minha surpresa, encontrei-me em um novo mundo, uma civilização desconhecida dentro da Terra. E este era o reino abaixo ou dentro da Terra. Eu encontrei o demônio responsável pela música secular. Ele é chamado Fulfur, que significa som. O reino abaixo da Terra é caracterizado por uma cor vermelha. Eu lhe contei como visitei o reino das bruxas e como conheci o Senhor da feitiçaria. Eu entendi que a razão pela qual o arcanjo Miguel não viajou comigo neste reino subterrâneo é por causa da música. Muitas casas noturnas estão sempre iluminadas de vermelho, e a música é tocada em voz alta porque a música secular vem do mundo vermelho. Como eu estava avançando neste reino, vi um campo de futebol, mas nunca foi explicado por que estava lá. Em movimento, neste reino vi um músico congolês vestido de vermelho, entrando em um escritório, e ele saudou o demônio da música fazendo a saudação ao grande mestre, Fulfur. Este demônio era metade antílope e meio humano híbrido. O músico congolês assinou um contrato com esse demônio, por seu novo álbum. Na verdade, toda vez que a música secular é tocada na superfície da Terra, o demônio enfermeira, com suas sereias vestidas de roupas íntimas, são atraídas pelos raios emitidos por aquela música secular. A maioria dos nossos músicos viajam sob a Terra para assinar pactos com esse demônio, para o sucesso de seus álbuns. Então continuei a seguir em frente. Havia um demônio feminino magro de topless vestido com algo como uma pequena saia. Na verdade,
Quando saí deste reino, o arcanjo Miguel me perguntou: você viu a mulher magra que estava de topless? Miguel descreve a mulher exatamente como eu a vi, embora ele não me acompanhasse neste reino subterrâneo. Eu confirmei a Miguel a sua descrição, e ele me disse que o nome da mulher é Zaire, que é o antigo nome do meu país. O arcanjo disse: todas as vezes que seu país diz viva Zaire, você estava honrando ela, e está dominando todos os seus compatriotas. Ela é um demônio da música. É por isso que seu povo está ligado à música com danças obscenas. Eu me lembro depois de deixar o poço, o arcanjo Miguel deu, Isaías 14:15, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então o arcanjo me deu uma segunda passagem em Isaías 14:11. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras, sua cama é de larvas, sua coberta, de vermes. O anjo Miguel me disse que Lúcifer construiu este reino subterrâneo, onde organizou a indústria da música. Quero dizer que a música secular que o honra. Está escrito em Isaías 14:11, que o diabo desceu abaixo da terra com o som de sua música, mas está escrito em Amós 5:23, tire de mim o ruído de suas canções. Eu nem vou ouvir o som das suas harpas. Deus não quer mais ouvir a música de Lúcifer. Quando eu comecei a sair do reino debaixo da terra, eu estava subindo em algo como uma escada e levei 1 hora para sair. Quando cheguei à superfície da terra, notei que o arcanjo Miguel estava em pé ao redor da cova esperando por mim. Eu estava prestes a perguntar por que ele não veio comigo na civilização subterrânea, mas ele leu minha mente e disse: eu não vim com você, porque o fofur significa som. E se eu me expor a esse som, posso me tornar um anjo caído, mas eu juro que nunca vou me tornar um anjo caído. O arcanjo me disse: quando vocês cristãos ouvem a música secular, seus anjos da guarda te abandonam porque eles não a escutam, para que não caiam. A música secular coloca os anjos nas proximidades do fofur. Miguel disse: quando seu anjo deixa você, Satanás lucra com essa situação para atacar aspectos de sua vida, e nessa situação, a única coisa que protege você é o seu medo do Senhor e o óleo da unção. Miguel me falou sobre a eficácia do óleo. Ele disse: você pode colocar uma gota de óleo em sua testa antes de dormir ou em sua porta, como os filhos de Israel colocam sangue. Nenhuma bruxa entrará em sua casa. Eu me lembro quando eu ainda estava em volta da sala do trono de Fufur sob a terra. Ele estava em seu trono quando de repente um relâmpago entrou e alcançou seu trono. Percebi que ele estava prestes a sair da sala do trono, para acompanhar a origem do raio. Então, de repente, um grupo de demônios sereias se juntaram a ele, e eles voaram juntos. As sereias estavam de cueca. Eu senti uma força me levantando e comecei a segui-los. Depois de algum tempo, todos nós desembarcamos em uma casa. Percebi que o raio seguido por Fufu vinha de um aparelho de TV que tocava música secular. Eu entendi porque Miguel disse: você entenderá essa estratégia. Toda vez que uma TV ou rádio estiver tocando música secular, ela estará emanando relâmpagos, e isso sinalizará o Fufur e esse raio alcançará o trono de Fufur sob a terra. Então ele viajará até a fonte do raio, seja TV, rádio ou um telefone. Quando desembarcamos naquela casa, o trono de Fufur foi estabelecido naquela sala, e ele foi cercado por sereias. Então, de repente, vi um raio de segundo raio. Foi o próprio Lúcifer naquela casa convidado por Fufur. Vi Lúcifer repetindo, repetidas vezes: esta casa me pertence para governar por 100 anos. Então Lúcifer se transformou em relâmpago e desapareceu. Este é o raio que vi na chegada de Fufur e Lúcifer. Quando eles são atraídos para uma casa onde a música secular está tocando, eu entendi que o diabo senta e coloca seu trono onde música secular é tocada, em oposição e imitação a Deus que habita no louvor de seu povo. Depois da partida de Lúcifer da casa onde a música secular estava tocando, vi Fufur e seu trono saindo de casa e voltando para o reino subterrâneo, o mundo vermelho. Mas notei que as sereias vinham com ele, e permaneceram naquela casa. Então o arcanjo Miguel me disse: essas mulheres em roupas íntimas que ficaram na casa são as sereias do reino de baixo.
Seus números correspondem ao número de quartos nesta casa. Cada uma delas ocupará um quarto. Elas serão esposas espirituais dos ocupantes da casa. Assim, além de Jaqueline, que habita em cada casa, temos essas sereias subterrâneas habitando nas casas das pessoas através da música secular. Então o anjo me disse: quando você toca música secular, você está convidando sereias em sua casa. Miguel disse que quando um crente está perto de um bar ou um lugar onde a música secular está sendo tocada, seu anjo da guarda o deixa até que o crente se afaste daquele perímetro, porque o som da música secular pode afetar o anjo, e por causa da presença de sulfur, o anjo voltará no momento em que o crente se afastar daquele perímetro da música secular. Na verdade, eu fui transportado por Miguel em um quarto de nossa capital. O anjo queria que eu visse o senhor da feitiçaria. Aquele demônio estava em uma boate, mas notei que Miguel se recusava a ouvir o som da música tocada naquela boate. Então ele estava me dando instruções de como ver o demônio na boate, mas Miguel estava evitando o som da música secular como todos os outros anjos da guarda.